Povo de Deus, receba a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nós retornamos, estamos de volta, estamos liberados agora para poder postar este vídeo aqui no canal. E eu fico feliz de poder retornar, de poder estar gravando esta aula para você, para que nós possamos aprender da palavra de Deus e continuar a fim de encerrar esse trimestre que nós iniciamos, porém por motivo de algumas situações, nós ficamos sem ter duas aulas aqui no canal, onde eu expliquei o motivo da situação e nós não podemos publicar as duas últimas aulas no nosso canal. Eu deixei tudo lá no meu Instagram, então fica a dica. Se você ainda não me segue no Instagram, está aqui no YouTube, mas não me segue no Instagram, vou deixar aqui meu Instagram, você vai clicar aqui ou clicar no link na descrição do vídeo, e você vai ser encaminhado para o Instagram e você vai poder me seguir, onde lá você vai poder ter um contato mais próximo comigo, bom? Então, deixei tudo explicado lá, a respeito do que nós enfrentamos e o motivo que nós não conseguimos postar essas duas aulas. Mas hoje nós vamos estudar a lição de número 12, e a lição de número 12 tem um tema bastante importante, que é sendo a igreja do Deus vivo. Lembrando que nós estamos estudando sobre a igreja de Cristo Império do Mal, como viver no mundo dominado pelo espírito de Babilônia, e um dos temas dessa lição é como ser a igreja do Deus vivo, né? Ou sendo a igreja do Deus vivo. Então é sobre esse assunto que nós vamos falar, nós vamos abordar na lição de hoje. O textuário da lição está em Efésios capítulo 5, versículo 32, que diz: grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A verdade prática da nossa lição diz: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para bodas do Cordeiro. O nosso texto bíblico que nós lemos em classe, a leitura bíblica em classe, está em dois textos em livros diferentes. O primeiro texto que estudaremos é 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 14 ao 16, e Efésios, capítulo 5, 25 a 27, e o versículo de número 32. Acompanhe a leitura. 1 Timóteo, capítulo 3. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima, na glória. Efésios capítulo 5. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Olha só, como a igreja de Cristo ela está no mundo, é possível que os efeitos do mundanismo tomem conta da igreja. A igreja, ela está no mundo, mas ela não pode estar no mundo. É como um barco que está no mar, mas o mar não pode estar dentro do barco. Caso contrário, o barco vai afundar. Então a igreja estando no mundo, ela está sob influência das coisas mundanas. Porém, se a igreja deixar de ser a igreja, que ela tem a sua fé e ela está pautada nos valores bíblicos, ela pode ser facilmente enfraquecida e pode ser facilmente mundanizada, aplicando as tendências do mundo dentro do seio da igreja de Deus. Nós podemos ver que nós, como igreja, não estamos imunes às influências da sociedade. Toda essa secularização e até mesmo a cultura anticristã pode entrar no seio da igreja, por ela estar no mundo e ser influenciada por esta sociedade. Porém, a Bíblia nos dá várias formas de como nós vencermos esses males que tomam este tempo,
que vivem dentro dessa sociedade, a fim de que possamos, né, lutar com as armas espirituais e vencer a mundanização, as influências, reacender a nossa identidade e viver uma vida com propósito diante de Deus, cumprindo a palavra de Deus e sendo, sim, a igreja do Deus vivo. Então, com essa lição, a gente tem uma proposta para chamar a atenção da igreja, para que a igreja entenda qual é o papel dela diante da sociedade, sendo igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Nós sabemos que a igreja na terra ela está fundamentada e ela é carvalho de justiça. Então, a igreja precisa se atentar a este ponto. E para a gente entender como é que nós podemos ser igreja do Deus vivo, nós vamos para o primeiro ponto da lição, que é a natureza da igreja do Deus vivo. Em primeiro subponto, a igreja do Deus vivo. Paulo orienta como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequentemente é casa do Senhor. Aqui nós temos uma clara referência ao termo do Antigo Testamento, quando se tratava da casa do Senhor, o local da habitação, as moradas do Senhor, está falando do Santo Templo, né? Construído por Salomão. Nós podemos também referir isso ao tabernáculo, que era o local onde Deus residia. Ali o Senhor habitará e Ele mesmo diz que ali habitará perpetuamente. Então isso está ligado ao templo, à casa do Senhor. E nós bem sabemos hoje que a casa do Deus vivo é o lugar onde nós nos reunimos também para entrar em comunhão com o Senhor. É claro que por medida, né, da nova aliança, por meio de Cristo, o acesso liberado, nós não temos a casa como era antigamente, né, como era o templo antigamente. Nós sabemos que nosso corpo é templo e habitação do Espírito Santo, que Deus não habita em paredes feitas por mãos humanas, nem templos feitos por mãos humanas, ele habita no nosso interior. Porém, a congregação também é a casa de Deus, porque se todos nós nos reunimos para servir ao Senhor e reunirmos em nome do Senhor, amém, se torna uma casa de Deus, né? Então, essa origem e essa forma de falar sobre o templo, a casa do Deus vivo, é trazendo sim esse lugar onde Deus habita, um lugar onde Deus se manifesta. Quando nós estamos reunidos juntos em um ambiente, aquele ambiente também se torna a casa de Deus. E aqui é uma clara referência à casa do Deus vivo. Essa expressão Deus vivo é uma clara referência a fazer uma separação entre os deuses vivos e deuses mortos. Nós cultuamos a um Deus que é vivo, a um Deus que está vivo. Nós não cultuamos um Deus morto. A nossa mensagem, a nossa pregação, a nossa adoração não está aficionada em um cadáver, em um defunto, num túmulo. Não. O nosso Deus, ele é um Deus vivo, ele está vivo e ele requer também de nós um sacrifício vivo. Quando nós falamos sobre a igreja do Deus vivo, isso está também inserido aos membros da igreja, quando nós falamos no ambiente da congregação, né? O apóstolo Paulo ele usa o vocábulo chamado domésticos da fé, falando de uma casa, de uma família, e isso é tudo para tratar a respeito da família de Deus, que faz parte do lugar dessa habitação, da casa do Senhor. Quando nós falamos sobre Deus, nós estamos falando de um Deus que é vivo, de um Deus que tem poder, de um Deus que exerce soberania, de um Deus que está a par de todas as coisas. Então, em lugares onde há cultos a deuses mortos, nós, a igreja do Deus vivo, cultuamos a um Deus que está vivo, que nem a morte é capaz de pará-lo, de que nenhuma coisa é capaz de pará-lo. Inclusive, a morte de Cristo não foi uma morte matada, mas Jesus mesmo diz que ele se entregou, porque ninguém tem poder de matar a Deus, porque ele que dá a vida e é ele que tira a vida. Ele não existe porque, para existir, é necessário uma fonte que o faça existir. Deus é, e já que ele é, não existe nada que esteja acima de Deus. Ele é o próprio, e ele que se relaciona com a criatura. E é interessante que nosso Deus é tão vivo que ele requer de nós um sacrifício vivo. Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 12, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Deus é um Deus vivo e requer também um sacrifício vivo
porque Ele é vivo. E esse Deus, que é o Deus da criação, que é o Deus que nos criou, Ele se relaciona conosco, a criatura, atuando na história humana. Segundo ponto, segundo a coluna e a firmeza da verdade. Por que a Igreja do Deus Vivo é a coluna e firmeza da verdade. Nós somos plantados nessa terra como um carvalho de justiça. Somos a igreja que somos coluna e firmeza da verdade. Por que a verdade? Porque a palavra de Deus está em nossa mão. A palavra de Deus está no nosso coração. E é interessante que a palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus estava falando da palavra. Quando nós conhecemos a palavra ela nos liberta. E a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, é as boas novas. E o que é as boas novas, senão a verdade? Então, a igreja ela tem um compromisso, ela está fundamentada e sustentada nessa verdade, que é a palavra. Então, se a igreja está guardada, está fundamentada e sustentada nessa palavra, nós somos detentores e guardiões dessa verdade. Vale salientar que Deus não precisa de defesa. Jesus não precisa de defesa, nem tampouco o Espírito Santo. Mas a verdade bíblica, o Evangelho, precisa ser defendida. O escritor Judas diz que nós devemos batalhar pela fé, porque a fé precisa ser defendida. E a fé, ela somente vem através do ouvir a palavra de Deus. Então nós somos guardiões da verdade. A palavra da verdade foi confiada à igreja para que ela possa ser propagada, para que ela possa ser testemunhada, para que ela possa ser defendida. Então, desse modo, nós precisamos zelar pela verdade. Os líderes da igreja precisam ser irrepreensíveis e devem ser capazes de repudiar falsos mestres e sua heresia. Como igreja, precisamos ter a característica da igreja de Éfeso, que provava aqueles que se diziam apóstolos e encontravam eles em falha. Aqueles que diziam que eram e não. A igreja precisa ter essa característica. Quando nós falamos sobre a renovação do crente, a renovação interior do crente, nós falamos sobre as convicções, nós falamos sobre a reafirmação da pregação, da verdade. Isso tudo está inserido na igreja, que é coluna e firmeza da verdade, carvalho de justiça plantado por Deus aqui na terra. Então, nós precisamos guardar e ser guardiões da verdade e anunciar a verdade, porque se a verdade for corrompida, então a igreja ela pode deixar de ser sal da terra e luz do mundo. E como nós sabemos que Cristo nos chamou para isso, precisamos guardar a verdade, pregar a verdade, anunciar a verdade e viver a verdade, porque a Bíblia diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas devemos ser praticantes. E Jesus disse que quando nós ouvimos as suas palavras e praticamos, a nossa casa está fundamentada sobre a rocha. Isso é a segurança de que nós permaneceremos firmes, sendo sal e luz do mundo. Terceiro subponto, ministério da piedade. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz: grande é o mistério da piedade. Aqui nós podemos enxergar a piedade porque Paulo está falando lá no livro de Efésios, capítulo de número 5, a respeito do amor. E a piedade é referencial do amor. E ele está representando o amor de Cristo para com sua igreja. E ele fala que isso é um mistério. E ele diz, é um mistério o amor de Cristo para com a igreja. E é interessante que Cristo nos ensinou para que o nosso evangelho fosse um evangelho que buscasse o arrependimento, mas também que mostrasse o zelo do amor. E aqui eu preciso dizer que muitas vezes a repreensão também é o amor de Deus operando na vida dos homens. O Evangelho, ele é a junção da revelação da fé cristã baseada no amor. É o amor de Deus que está em nós, que faz que nós saiamos e pregamos o Evangelho, porque nós conhecemos a verdade, conhecemos a realidade, e através desse amor que nos é revelado, que nos é dado através da graça de Cristo Jesus, nós pregamos o amor a fim de livrar a alma daquele que ouve, para que ele não vá para um lugar breve como um lugar de tormento. Então, o Evangelho é baseado na fé e no amor, isto é, piedade. Isso vai sinalizar a verdade revelada aos santos através do Evangelho. Nós sabemos que a fé cristã é estabelecida no seguinte evento: Cristo se manifestou em carne,
foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado dos gentios, crido no mundo, recebido em cima da glória, e assim a igreja é a fiel portadora dessa verdade. Então você pode observar que a piedade ela continua andando com a verdade. As duas são um casamento perfeito para que o evangelho seja bastante propagado. Segundo ponto, nós temos Cristo e o relacionamento com a igreja. Primeiro, santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água da palavra. Aqui, quando nós falamos sobre esse relacionamento de Cristo com a igreja, a santificação e a pureza, nós estamos falando justamente sobre a característica de Cristo sendo um noivo que aguarda uma noiva e da noiva que se prepara para encontrar com o noivo. Esta lavagem da água pela palavra, isso é condição da noiva. É a noiva que está buscando sempre a santificação. Até porque o noivo não precisa, porque o noivo já é santo. Mas a noiva, ela tem imperfeições. A noiva, ela não é santa. Então ela precisa estar vivendo uma santificação, a pureza. E a lavagem está muito ligada ao rito de purificação, que é banhar-se, lavar-se, tirar a sujeira, tirar as impurezas. E esta água que nos lava é a água da palavra. Então, todas as vezes que nós não nos submetemos à palavra, nós não estamos nos lavando pela água da palavra. E há uma afirmação muito interessante de Santo Agostinho, quando ele dizia: se tirar a água, que é a palavra, que água restará? Se não a água. Nós precisamos entender, que esta lavagem é operada em nós como uma limpeza espiritual. Ela reflete em nós como uma limpeza do nosso interior, da nossa mente, do nosso coração. É muito interessante porque Paulo escreve aos Tessalonicenses, lá no capítulo de número 5 e verso de número 23, ele diz, e ele faz uma oração, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, preservando o vosso corpo, alma e espírito para a vida do Senhor Jesus. Então é interessante que esta água da palavra, ela santifica o nosso interior do pecado e nos preparar para a vinda de Cristo. Então, o principal objetivo de Cristo em morrer pela sua igreja foi morrer por ela para santificá-la. E aí Paulo diz, para que não seja encontrada nela nem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas que ela se apresente a Cristo de forma irrepreensível. E é mais interessante que ele diz que Deus morreu para santificar, para fazer tudo isso, para ele apresentar para si mesmo. Então, esta santificação não é da igreja para mostrar ao mundo, ou para a igreja mostrar para ela mesma, mas é para a igreja ser santificada para que Cristo olhe para ela e se alegre numa obra que foi iniciada, foi mantida e agora, quando ela é apresentada a ele, apresenta como uma obra completa, finalizada e perfeita. Segundo subponto, gloriosa e irrepreensível. A santificação ela tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja com a de um marido com a esposa. Assim, a igreja é noiva de Cristo que se prepara para a festa nupcial. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha, alguma ordem moral ou espiritual. Vestida nesse grau de pureza, somente a Igreja Santa e Imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Acerca disso, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial. E aqui você tem uma clara referência da parábola das bodas, quando um convidado foi encontrado sem as vestes que tinham sido distribuídas para todos os convidados da festa. Aqui é uma clara referência dizendo que todos aqueles que não se submeterem à santificação, a esse processo de lavagem, eles não vão poder participar das glórias do Senhor, das bodas do Senhor. Então precisamos olhar para essa palavra, precisamos galgar o caminho para a santificação, buscar cada dia a renúncia para que nós possamos ver o Senhor e participar das glórias que estão preparadas para a igreja. E nós precisamos salientar que a melhor pessoa que vai nos ajudar a fazer isso é o amigo do noivo, que este é o Espírito Santo, que ele atua na nossa vida, nos auxiliando naquilo que nós necessitamos, e ele nos dá presentes. Esses presentes são enviados do noivo, e o amigo do noivo traz para a igreja
que são os dons espirituais, né? Que são os dons do Espírito, que Ele nos dá isso, Ele faz gerar em nós também os frutos do Espírito, que é os adornos da noiva. Então precisamos nos salientar, precisamos nos lavar pela água da palavra, para que nós possamos estar de uma forma gloriosa e irrepreensível. Ele é resplandecendo, é a santidade que está dentro do crente. E a santidade exterior é a glória que queima e que reflete e que clareia o interior do homem. Então precisamos viver essa glória e amar tudo e todas essas coisas, que é uma completude para o Evangelho de Cristo. Terceiro ponto da lição, as armas da Igreja do Deus Vivo. Primeiro, zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável, ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. Então, precisamos aqui, primeiramente, zelar pela verdade. Logo, falamos de um mundo que vive um relativismo, que não existe uma verdade absoluta, que tudo é relativo. Mas para a Igreja do Deus Vivo, a Bíblia, a verdade, ela é completa e ela é a única palavra de Deus. Nós entendemos que a verdade bíblica, que a Bíblia é a única verdade, ela é absoluta, ela é imutável e ela é perfeita. Para a Igreja do Deus Vivo, o Evangelho é a única verdade. Nós não nos baseamos em falácias, nós não nos baseamos em histórias e poesias, nós nos baseamos na palavra de Deus. Nós cremos que ela é a mensagem completa, que ela é a mensagem inspirada, que ela é proveitosa, perfeita para aperfeiçoar o homem para toda boa obra. E como nós conhecemos essa verdade e vamos defender essa verdade, nós precisamos entender que há também uma responsabilidade em manter e em zelar por essa verdade. E nós precisamos entender que algumas vezes Jesus fez algumas parábolas, dentre elas existem as parábolas dos talentos, que ali aqueles que receberam o talento e granjearam mais, eles foram vistos pelo Senhor como servos bons e fiel. Mas aquele que recebera um talento, ele enterrou o talento que recebeu. Isso é, ele não teve responsabilidade com a verdade que lhe foi dada. Então, esta é a imagem e a responsabilidade que Deus está observando e que requer de cada salvo, que enquanto ele espera ele espera a vinda do Senhor para o buscar, ele precisa ter um compromisso inegociável com esta verdade bíblica. E isso precisa estar intrínseco no nosso coração como convicção de que a palavra de Deus ela é pura verdade. Em segundo ponto, nós temos o ensino da verdade, porque nós precisamos zelar pela verdade e também precisamos ensinar essa verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Então, todo líder, todo pastor, ele precisa estar pronto e preparado para poder instruir e ensinar a igreja. Vale salientar que o apóstolo Paulo fez essa recomendação a Timóteo, dizendo que ele deveria se apresentar ao Senhor como um obreiro aprovado, e a primeira característica é que maneja bem a palavra da verdade. Os apóstolos elegeram diáconos da igreja porque eles tinham uma demanda. Eles não poderiam servir às mesas, servir os irmãos e estar focados no ministério da palavra. Para isso, eles levantaram diáconos. Então, há uma grande responsabilidade do líder da igreja em conhecer a verdade, saber expor a verdade, aplicar esta verdade e saber fazer uma boa apologética da fé. Quem não sabe o que é uma apologética, apologética é defesa da fé. Então, todo líder ele precisa saber fazer uma apologética e saber refutar heresias, conhecer as heresias e conhecer a verdade bíblica sobre aquele ponto para refutar aquela heresia e não deixar que esses males entrem dentro da igreja. Ele não pode, de maneira nenhuma, ceder ao liberalismo teológico.
ele precisa estar ciente, ele precisa estar sempre lendo, ele precisa estar sempre ligado, porque o liberalismo teológico, ele começa a retirar da Bíblia, começa a tirar a inspiração da Bíblia e começa a anular aquilo que a Bíblia está escrito. E ele também precisa ter muito cuidado com o misticismo, porque o misticismo agrega, enquanto o liberalismo tira, o misticismo agrega. E outro problema também é o sincretismo religioso, pegar formas, meios, orações, ladainhas e fábulas e várias outras coisas e pegarem esses artifícios, símbolos, elementos e fazer um sincretismo religioso. E aí pegar a junção de várias culturas, de várias religiões e englobá-las todas junto ao cristianismo, que isso dá um sincretismo religioso. É pegar ou também ser um pragmatista, que é pegar aquilo que está dando certo e incutir na igreja. Se dá certo, se dá resultado, precisamos colocar na igreja. E o verdadeiro líder, ele está vocacionado a seguir a palavra de Deus. A verdade bíblica precisa ocupar a primazia na igreja. Os nossos louvores precisam ser bíblicos, as nossas pregações precisam ser bíblicas, toda a instrução precisa ser bíblica e nós precisamos zelar por esta primazia da verdade bíblica, de pregar a verdade bíblica nos púlpitos e ensinar a verdade aos ouvintes. Não por acaso, na tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia, ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação, quando a pregação é coach, quando a pregação é de autoajuda, quando a pregação parece mais uma palestra motivacional, quando a pregação conta histórias da minha vida secular, histórias da minha contemporaneidade, mas ela não foca no conteúdo bíblico que está exposto ali, na aplicação bíblica que está exposto ali, nós ofendemos a Bíblia, até porque nós não precisamos de outros artifícios para chamar a atenção do público. Se a palavra de Deus não atrair a atenção do público, nenhuma outra coisa vai atrair. Então, precisamos manter firme a exposição da Bíblia no momento da pregação. Não ensinar as Escrituras, relativizar as doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. João 8, 32. Então, como filhos de Deus, para sermos a igreja do Deus vivo, precisamos estar firmes, conduzindo a igreja pela palavra, e nós que somos também ouvintes, precisamos amar a verdade, precisamos zelar pela verdade, porque a igreja está sofrendo grandes ataques, e uma das estratégias de Satanás é realmente calar a verdade que sai da boca da igreja. Mas você precisa se posicionar, eu preciso me posicionar, nós como igreja precisamos nos posicionar sendo uma igreja santificada, santa e irrepreensível, uma igreja que zela pela palavra, que tem a palavra, que vive e serve a um Deus vivo. Só assim nós conseguiremos vencer o mundo dominado por Babilônia e venceremos esse império do mal que está na sociedade e que influencia fortemente a igreja do Senhor com essa cultura secularista e anticristã. Que Deus tenha te abençoado durante esse conteúdo. Se você gostou, deixe seu comentário aí. Não se esqueça de se inscrever se não é inscrito, ativar as notificações, deixar o teu like, teu comentário em S. Siga-nos no Instagram e eu espero você na nossa próxima aula.